Bom dia, meus amigos. Acredito que muitos de vocês tenham percebido que a semana passada não teve vídeo e que esse vídeo está saindo num dia um pouco diferente do convencional. Eu geralmente posto meus vídeos no domingo às 7 horas, esse vídeo está saindo na segunda-feira às 7 horas e eu vou explicar para vocês mais ou menos o motivo disso estar acontecendo. Vocês viram aí que esse projeto está sendo um pouco mais audacioso do que o normal, vocês já viram qual é, já que o título e a thumbnail já entregaram. E um projeto desse naturalmente vai exigir mais tempo de mim, já que eu preciso caldear, forjar, usinar e preciso ser muito mais cuidadoso, já que é uma lâmina muito mais difícil de forjar tecnicamente falando. E juntando isso ao fato de que domingo passado, quando eu deveria estar postando a primeira parte desse vídeo, era para ser 2 partes, aconteceu o segundo turno das eleições. Ou seja, muita gente, mas muita gente mesmo, não ia estar na internet pesquisando ou procurando o que fazer. E muita gente ia estar ocupada bebendo, comemorando ou bebendo para chorar e afogar as mágoas, dependendo do seu candidato ter ganhado ou não. Eu decidi me dar um pouco mais de tempo e não dividir esse projeto em 2 partes, e sim postar um vídeo só e não postar no domingo passado. Mas então, dada essa explicação, vamos para o vídeo. Vocês viram aí no começo do vídeo que eu preparei esse billet, esse lingotezinho de gomai, né? Acredito que eu posso chamar de damasco, já que damasco nada mais é do que o aço caldeado formando um padrão. Então se eu chamar de damasco, não me corrijam nos comentários, mas tudo bem. Vocês viram aí que eu fiz um sanduichinho de 3 pedaços, sendo 2 pedaços de 15N20 e um de 10,75 no meio. E eu vou colocar esse sanduichinho no meio de uma cantoneira. Essa cantoneira é bem grossa, ela tem aproximadamente 6 mm de espessura e 50 mm de largura, né, as laterais dela. Depois de só pontear de solda tudo, eu levei para minha forja e esquentei. Escovei muito bem e passei bórax. Depois disso foi só esquentar algumas vezes, acho que eu fiz uns 3 ou 4 aquecimentos de caldeamento só. E levei para o meu martelete. Eu fiz aquecimentos curtos e extremamente quentes, o que garantiu um caldeamento bem legal. E óbvio que assim que a barra perdia um pouco da temperatura e já não estava mais caldeando, eu tirava ela, passava mais um pouco de bórax e retornava ela para minha forja e repetia esse processo. Como vocês podem ver aí, eu deixei bastante material sobrando para fora dessa barra. Eu já estava me programando para cortar tudo isso fora. Naturalmente, já que eu estou usando um pedaço de cantoneira, eu sabia que em ambos os lados da barra ia ter material em excesso, que não ia caldear, que não ia fechar, e que eu ia precisar acabar cortando no fim das contas. Mas isso não é lá muito problema, já que eu tenho uma esmerilhadeira de 9 polegadas que fez um trabalho bem curto disso aí. Como vocês podem ver aí, a barra ficou extremamente bem caldeada. Eu limpei as pontas dela só para ver se as camadas estavam bem centralizadas. Como vocês podem ver aí, estava muito bem centralizado mesmo. O 1075 estava perfeito no meio. E algo interessante de se notar, rapaziada, as camadas externas, que no começo do projeto eram as mais grossas, não estão mais tão grossas, elas estão desproporcionalmente finas. Isso acontece porque o aço doce ele se move muito mais fácil do que o aço carbono, porque ele é mais macio. Então, naturalmente, se você for fazer uma faca em samai ou em gomai e usar aço doce nas laterais, na parte externa, se lembre de usar barras bem mais grossas do que o cerne, porque as barras que você usar de aço doce vão se mover bem mais rápido mesmo do que as suas barras de aço carbono. Mas enfim, rapaziada, voltando para a forja, aquela barra que era outrora muito grossa, eu voltei para a forja para voltar para o martelete, para dar uma afinada e esticar ela um pouquinho para ganhar um pouco mais de volume para minha lâmina. Vocês puderam perceber também que antes de voltar lá para a forja ela já estava com a pontinha cortada. Eu fiz isso para facilitar um pouco o forjamento do formato da faca e também evitar que no forjamento de uma ponta, né, na barra chata, né, na barra com a ponta chata, eu acabasse distorcendo e tirando de centro o 1075. E como vocês podem ver aí, eu pulei grande parte do processo de forjamento do formato da lâmina, até porque eu já fiz isso aqui no canal centenas não, mas dezenas de vezes eu já fiz. E eu pulei direto para o forjamento da espiga. Eu comecei a isolar o material que eu vou usar para a espiga dessa faca usando aqui na minha bigorna e a marreta na mão. E depois eu levei ela para o meu martelete para fazer o esticamento grosseiro, né? Depois disso bastava voltar a faca para minha bigorna para fazer os ajustes mais finos, tudo isso com a marreta leve, né? Afinar um pouco a espessura da espiga e alinhar tudo para partir para a usinagem. E para usinagem, rapaziada, eu não sou exatamente uma referência, né? Eu não sou especialista em usinagem. O que eu posso falar para vocês é, para usinar formato, para usinar perfil de lâmina, a sua lixa mais lascada, mais velha, mais cega vai servir. Mas para usinar biséis eu já não recomendo, rapaziada. Vai demorar demais, você vai esquentar demais a sua lâmina e você provavelmente vai acabar não fazendo um trabalho tão bom. Então aí vocês podem até perceber que a minha lixadeira está fazendo menos faísca e é porque eu estou usando uma lixa nova. Eu primeiro vou tentar lixar os flats da lâmina, né? Vou tentar deixar as laterais dela paralelas para que eu tenha um ponto de referência sólido e estável, né? Um ponto de referência uniforme onde eu possa me basear para começar a usinar. Eu comecei usinando com a lixa grão 36 e subi até a 50 e depois até a 120.
só para fazer uma revelação teste ali e poder enxergar onde é que estavam minhas camadas. Quando eu vi que estava tudo certo na usinagem, eu fui para a têmpera, no caso para o tratamento térmico. Na verdade faltou um processinho antes do tratamento térmico, que é a cunhagem. Eu vou cunhar a lâmina com a minha logo. Eu não fiz isso antes porque naturalmente durante a usinagem eu ia acabar distorcendo a minha logo, o meu solzinho, e eu queria que ele ficasse o mais limpo possível no produto final. Então eu esperei até a faca estar mais ou menos nas dimensões finais para poder cunhar. Depois disso eu suavei ela bem direitinho para que ela ficasse perfeitamente reta. Fiz 2 ciclos de normalização nela, eu esquentei até a temperatura crítica e deixei ela esfriar naturalmente até perder incandescência. E para finalizar eu temperei ela em óleo diesel. Eu esquentei ela de novo até mais ou menos a temperatura crítica, até o não magnético, e resfriei ela violentamente em um baldão de óleo diesel nesse meu tanquezinho de têmpera. Depois disso eu fiz acho que 2 ou 3 ciclos de revenimento no meu forninho elétrico. Eu coloquei 230 graus, mas ele não esquenta tanto assim. Eu tenho a suspeita de que ele não funciona tão bem, então ele provavelmente está uma temperatura um pouco mais baixa do que isso. E já que é uma faca de cozinha, é essencialmente só para que ela não fique tão propensa a trincar. Eu não quero que ela esteja muito macia, já que ela não vai precisar de tanta resistência mecânica, já que ela não é uma faca que vai precisar receber impacto. Mas enfim, rapaziada, depois da têmpera, eu usei um guia de lima para limpar esses ombrinhos da espiga da faca. Isso vai me ajudar a fazer um encaixe mais legal da guarda dela, que na realidade não vai ser uma guarda, vai ser um bolster, mas enfim. E eu só pude fazer isso porque eu fiz uma têmpera mais ou menos diferencial nessa faca. Eu literalmente só temperei do ricaço pra cima, então essa porçãozinha ainda tá mole, o que me possibilita fazer esse tipo de ajuste fino depois da têmpera. E algo que eu vou fazer depois da têmpera também é fazer o acabamento manual nessa lâmina. Eu comecei lixando só um lado dela, fazendo um acetinado muito bem feito até a lixa 400. E com o lado já lixado, eu vou apoiar ele em cima de um paninho, para que quando eu for lixar o outro lado, que ainda tá muito rústico, por assim dizer, eu não estrago o acabamento que eu fiz no primeiro lado. Eu não vou mostrar muito esse processo, até porque é extremamente desinteressante e é o terror, o pesadelo todo cuteleiro. Então eu vou passar direto para o encaixe do bolster. Bolster é esse que eu queria que fosse uma cor escura, eu queria que fosse o mais preto possível, e eu não tinha nenhuma madeira nessa coloração, como por exemplo uma brauna da vida. Então eu resolvi fazer com esse pedacinho de plástico que o Flavão da FS Cutelaria, meu amigo e meu mentor na cutelaria, me deu justamente para fazer esse tipo de pecinha, esse tipo de bolster há muito tempo atrás. Eu comecei só medindo e marcando no plástico o tamanho do rasgo que eu teria que fazer. Depois disso, com a ponta da minha faca, eu fiz algumas marquinhas só para a minha broca não acabar dançando ao redor do plástico. Fiz 2 furos, alarguei com a própria broca e depois fui limando com limas agulhas até o encaixe ficar perfeito. Para esse bolster não ficar em contato direto com a madeira, que eu acho que é roxinho, na verdade eu achava que era roxinho, hoje eu já não tenho mais tanta certeza. Eu fiz um espaçadorzinho usando alumínio bem fino, mas eu não vou mostrar esse processo porque fazer esses furos foi bem menos trabalhoso, já que não vai aparecer esse encaixe, então ele pode ser bem mais folgado, por assim dizer. E depois de fazer o furo no roxinho, no caso na madeira, que eu não sei se é roxinho, para acomodar a espiga, eu colei essas 3 pecinhas juntas usando Super Bonder. E eu usei Super Bonder para que eu possa soltar elas depois, porque eu só preciso que elas fiquem presas no momento para que eu possa usinar tudo junto. Eu fiz isso e não colei tudo logo usando a cola epóxi, porque eu pretendia esquentar o roxinho para que ele soltasse os óleos ou oxidasse ou fizesse o que quer que o roxinho faça para ele ficar roxo. Acontece que isso acabou não dando muito certo. Eu esquentei muito, mas o roxinho não mudou de cor, então esse passo acabou sendo um pouquinho inútil. Mas de qualquer forma, usinei tudo junto, então o formato do cabo ficou perfeito. E agora é hora de dar acabamento nele. Eu comecei dando acabamento com a lixa grão 120 na minha lixadeira, já retirou 90% dos riscos, e depois eu fui lixando até a lixa 400, lixa d'água. Mas já que eu estou lixando madeira e eu não quero introduzir umidade nela, para lixar com a lixa d'água eu estou usando óleo mineral. Depois disso eu poli esse cabo na minha roda de pano com pasta de polimento verde e passei uma cerazinha de carnauba para finalizar tudo, né? E realmente ficou muito bonito, eu estou muito satisfeito com o resultado do cabo. E com o cabo pronto, basta fazer a revelação da faca, que está sim lixada até a lixa 400. E eu fiz vários ciclos de 15 minutos no percloreto, eu fiz uns 4 ou 5, depois poli a faca de novo para retirar todo o excesso de oxidação. A essa altura do campeonato as camadas ainda devem estar visíveis, mas toda a faca deve estar prateada. E agora é a hora onde eu teoricamente colocaria no café solúvel por algumas horas. Algumas não, muitas horas. Talvez 12 ou algo do gênero. O problema é que já é segunda-feira e já são 5 da tarde e eu preciso postar esse vídeo hoje. Então, esse foi o resultado, rapaziada. Eu deixei no café durante 1 minutinho, o que foi até uma ideia ruim, porque manchou um pouco o 1075 e o aço doce. Então a faca ficou no meio termo, nem ficou revelada, nem ficou polida, só ficou feia, na verdade. Mas enfim, rapaziada, eu aprendi muito com esse projeto. Não estou plenamente satisfeito com o resultado final, mas eu produzi conteúdo decente pra vocês, aprendi muito sobre acabamento manual e as próximas facas certamente serão melhores. Valeu!